Olá, quintos anos. Estou aqui com este óculos, estou com cara de historiadora. Nós vamos agora para a página 27, Religião e Cultura, e vamos continuar falando das sociedades antigas, da sua relação com a religião. Então, nós vemos lá na apostila, na continuidade, nós também já vimos que eles tinham uma relação muito próxima com a natureza, com a agricultura, com inícios e fechamentos de ciclos, e um dos seus principais rituais era, por exemplo, lá no Egito, a mumificação. Os egípcios, eles acreditavam muito na vida após a morte, por isso que eles usavam esse processo de mumificação que a gente vai conhecer um pouquinho. Para que esse processo de mumificação? Para preservar o corpo da pessoa, né? Então as tumbas que eles construíam, elas também eram abastecidas com comida, pertences da pessoa que estava ali morta, joias, roupas, porque no Antigo Egito os corpos das pessoas que faleciam eram tratados com muito cuidado. Também tinham lá a representação de animais de estimação da pessoa e até de criados. Vocês vão ler isso aí na apostila. Eles enrolavam esses corpos em tecidos porque eles acreditavam que essas pessoas seriam julgadas por deuses. Também eram colocados em grandes caixas chamadas de sarcófagos, iguais a gente vê nos filmes. E os faraós, lembra que eram os representantes, né, que eles acreditavam que eram deuses, eles eram sepultados em grandes pirâmides. Essa parte do tecido, de enrolar o corpo no tecido, já era a parte final da mumificação. E aí eles retiravam o órgão, o coração da pessoa. E eles pesavam esse coração na balança. Ele tinha que ter um peso de uma pluma. Porque eles acreditavam que o coração carregava ainda as emoções. Então, se o coração fosse bom, ele ia ter o mesmo peso de uma pluma e ganhar o direito de viver eternamente. Esses rituais, eles eram passados dos mais velhos para os mais novos e repetidos todos os anos para que eles aprendessem. E isso a gente chama de quê? De costume. Um costume, ele é importante para que se mantenha uma tradição. Vamos para a página 29, onde vocês farão os exercícios, tá lá. Numere cada uma das partes do julgamento após a morte conforme a descrição a seguir. Então, vocês vão numerar lá o que acontece depois, 1 ou 2, tá? B. Circule com lápis de cor azul o animal que devoraria o coração se esse órgão fosse mais pesado que a pluma. O único animal olhando para o coração sendo pesado, que é o que devoraria, né? Essa representação aí de animal. Depois vocês vão circular com lápis de cor vermelha o deus Osíris. Lembra que o deus para eles era o rei, né? Era o governador. Que lugar que ele está sentado nessa imagem? Aí você vai circular de cor vermelha. No exercício 2, vocês vão colocar 3 crenças que os egípcios tinham em relação à morte. Volta aí as páginas, volta o vídeo que vocês vão colocar lá. Exemplo, a crença morte. 2, coloca aí, tá? Exercício 3, vocês vão pintar todas as letras que aparecerem lá. F, G, H e A. E as que sobrarem, você vai desembaralhar, vai aparecer uma palavra que é fundamental para manter as tradições nas antigas sociedades. Os egípcios, eles valorizavam muito a arte, a escrita, a pintura, principalmente quando isso era relacionado à religião. Por exemplo, os artistas, eles se dedicavam a pintar as cenas e as esculturas nos templos e túmulos com muitas cores. Essa preocupação com a vida após a morte não é uma exclusividade das sociedades egípcias. Nós vamos ver que também são das chinesas. Então, os chineses também tinham essa preocupação com a vida após a morte, tanto que o seu imperador Qin a tumba desse imperador, porque ela era imperador, não era faraó, é uma dos maiores achados da arqueologia. A arqueologia vai estudar essas sociedades antigas, é o que estuda essas sociedades, né? Vocês vão responder lá o que tem em comum, né, das duas sociedades em relação a isso.
principalmente na forma de sepultar, de enterrar os seus mortos. Lá nos túmulos, vocês vão ver que os dois tinham uma coisa em comum dentro dos túmulos. Essa que eu falei, a A, e a B tá perguntando, de acordo com o número de esculturas de barros encontradas, que já ajuda você a responder a A. Na tumba do imperador, é possível afirmar que ele era um governador poderoso? Justifique sua resposta. Então, se esse coração fosse pesado, não tivesse o peso da pluma, eles acreditavam que aquela pessoa não teria direito à vida eterna. Eles também acreditavam que eles atravessavam rios de fogo, lagos, perigos e monstros nessa passagem. E uma coisa interessante também é que essa questão da mumificação permitiu muitos avanços para a medicina, porque isso trouxe uma familiaridade com a questão dos órgãos, uma melhor compreensão da anatomia. É isso. Lembrando que os vídeos não substituem as leituras. Tirem as suas dúvidas e façam as questões, depois a gente volta e corrige tudo, tá? Bom estudo! Façam a leitura da página 32, respondam a página 33, completando com as palavras que estão lá nos quadradinhos. É isso também.